Ou seja, se eu não estudei, o mais lógico seria eu não passar. Se eu não estudei e passei, houve uma quebra de expectativa. Certo? E aí a gente chama isso na gramática de adversidade. Então, assim, não, ele é uma condição aditiva, tá? Não. Não é. O não é um advérbio de negação. Então é isso que eu perguntei, porque se ele se enquadra como condição, no caso. Mas aí não seria o não, é isso que eu estou perguntando, de ser uma condição aí no início, entendeu? Uma condição? Uma conjunção. Pra ser Não é conjunção. Por isso que eu falei do nem, entendeu? Nem. Ah, sim, poderia. Você poderia usar o nem sem problema nenhum. Quando você está usando o exemplo de cima, seria nem. Aí, veja só, aí eu acho que ela vai entrar, acho não, deixa eu só me certificar. Agora, se fosse não só. Desculpa, Pode falar. Se fosse não só estudei, aí tem sentido. Não, aí não só, mas também. Não só estudei, como também passei. É aditivo. Não só, mas também. Continua sendo aditivo. Certo? Ah, sim, aqui tá junto. É, tá Tem junto. esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos significam isso. Tá? Vamos adiante. Pegaram a visão aqui, pessoal? O ele pode ser aditivo, uma conjunção aditiva, e ele pode ser uma conjunção adversativa. Esperemos que a gramática não nos diga que é outro. Certo? Eu vou pular esse daqui porque a gente já falou de locução e aí a definição é a mesma. Os maiores bancos da Europa. Vou direto para os exemplos. Vamos lá, pessoal. Os maiores bancos da Europa têm a presença de verbo ali ou não? Não. Mas eu tenho a presença de substantivo. Vamos fazer uma análise morfológica rapidinha já. Qual é o substantivo? Bancos. Perfeito. Tá aqui. Bancos da Europa. Os. Artigo. Determina banco, sim ou não? Sim. Em gênero e número? Sim ou não? Sim. Gênero, banco, por ser um substantivo feminino. E o Masculino. S de plural, que é a marca de número que a gente tem aqui. Perfeito? Maiores bancos é um adjetivo, sim ou não? Sim. É um adjetivo também. E da Europa? É uma locução Adjetivo. adjetiva? Isso. Eu poderia trocar ali por banco europeu. Sim ou não? Sim. Poderia colocar por um banco que rouba. Poderia colocar ali um banco de leite. É uma locução adjetiva. Ok? Possível Vejam que a flexionar. locução adjetiva ela tem um caráter perifrástico. Eu uso mais palavras no lugar de uma só, porém eu tenho a mesma classificação. Ok? Se comporta como um adjetivo. As asas do mestre. Aqui, vejam só, eu consigo intercambiar da Europa para europeu. Sim ou não? Sim. Mas aqui eu consigo colocar as asas mestradas? Não consigo. É uma locução adjetiva do mesmo jeito. Porém, eu não consigo fazer esse intercâmbio. Ela é concebida como locução adjetiva. Certo? Certo. Ela trabalha no MPU. Peraí, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu esqueci, não. Eu esqueci. Ela trabalha no MPU, Ministério Público da União. Eita, e agora, gente? Qual é a semântica e a circunstância que a gente tem aqui que está se referindo, se relacionando ao verbo? Agora nós temos um verbo, certo? Certo. Verbo trabalhar. Quem é o meu sujeito ali? Ela. Qual é a palavra ou as palavras que estão se referindo ao verbo? No MPU, certo? Sim. Quando uma palavra se refere a verbo, adjetivo ou a outro advérbio, ela se chama de quê nas classes gramaticais? Locução, Advérbio. Advérbio. Advérbio se relaciona a verbo, por vezes a adjetivo e a outros advérbios. Aqui, ela está se relacionando ao verbo trabalhar, certo? Está se relacionando ao verbo trabalhar,
Está relacionado ao verbo ou não? Qual é a semântica desse no MPU? Qual é a circunstância desse no MPU? Lugar. Lugar, perfeito. Aqui nós temos uma circunstância de lugar. É isso. Se eu colocar, olha lá, tem outro exemplo. Ela trabalha atrás do MPU. É uma circunstância de lugar, sim ou não? Sim. Concordam comigo que aqui eu tenho no MPU uma locução adverbial e atrás do MPU uma outra locução adverbial. Só que entre uma e outra, uma tem só 2 palavras e a outra tem 3. Mas a locução também. Não dá o sentido de lugar do mesmo jeito? Sim ou não? Sim. Perfeito. É isso. Ela trabalha no MPU. Aliás, agora no exemplo 4, ela trabalha atrás do MPU. Ela poderia dizer, ele poderia dizer, ela trabalha próximo ao MPU. Ela trabalha dentro do MPU. Tudo daria um sentido, uma semântica, uma ideia de lugar. Ao lado. Ela poderia trabalhar ao lado. Na rua. Ela poderia trabalhar na rua do MPU. Seria do mesmo jeito uma locução adverbial de lugar, só que bem grande, na rua do MPU. Certo? É isso. O que eu tenho que observar na oração é essa complementação que se refere, esse complemento que se refere ao verbo, porque eu tenho de entender a semântica, se a semântica me traz o significado de lugar, de tempo, de causa, de modo, e aí não está aí. Aí são só as conjunções. Eu estou olhando porque eu estou na dúvida assim, do é preposição. Sim. Mas ela constitui a locução adverbial. Tá? Lembrando sempre que a palavra, eu tenho de analisar a palavra no nível textual, não isoladamente. Eu te dei uma lista de preposições essenciais. Não significa que elas serão preposição no nível textual. Elas podem compor essa locução. Tá certo? Só para confirmar, o no caso é o advérbio, aí eu estou com o PU. Não é um advérbio de lugar, é uma locução adverbial de lugar. A gente tem mais de uma palavra. Se tem mais de uma palavra se relacionando a um advérbio, é locução. Assim como a locução verbal também. Vamos passear. Ok? Vamos passear. Eu tenho ali um verbo principal e um verbo auxiliar. Na de baixo, as mulheres estão lutando. Ok? Verbo auxiliar e verbo principal. O carro foi encontrado. São 2 verbos? Sim. Por isso que é uma locução verbal. Um é auxiliar e o outro é principal. Normalmente a locução verbal acontece com o verbo ser e ela sempre está junto com a forma nominal do verbo. Certo? Então, por exemplo, vamos passear a forma nominal de infinitivo. Calma que a gente vai estudar isso quando a gente estiver estudando tempos e modos verbais, que a gente tem que ter essa aula, tá? As mulheres estão lutando. É uma locução verbal composta com o verbo no gerúndio, que é essa terminação aqui, ó. Entendeu? Lutando, correndo, brincando, pulando, comendo. Isso se chama forma nominal do verbo. Existem 3. E particípio. Tá? Mas no caso assim não. A gente vai ver isso nas questões. Lembra que eu fiz a apostila de vocês só com questões? Tem isso lá. Dessa forma, para você entender a dinâmica. Nas questões, o bicho pega mais pesado. Tá? Aí vocês vão sedimentar, cristalizar o que estão vendo agora. Essas aulas estão na sequência aqui, professor? Eu vi que no início muitas questões. Então, É porque essa apostila não fui eu que fiz. Tá. Essa apostila, na verdade, essa apostila ela começa com texto. É importante trabalhar texto? É importantíssimo trabalhar texto no começo. Porém, texto requer um repertório muito mais elaborado de vocês que estão sem contato com a língua portuguesa. Então, vejam só que quando eu falo de neologismo, quando eu falo do pleonasmo, quando eu falo da síntese,
quando eu falo da elipse, quando eu falo do zeusma, que eu já falei, Figura de quando eu linguagem. falo da metáfora, na verdade eu estou falando de texto também, Sim. certo? Só que eu não estou detidamente na apostila de texto, porque tudo em língua portuguesa conversa, tá? Uma coisa que a gente não fala que eu não tenho falado de texto nas aulas é a interpretação ou a compreensão pura e seca, porque aí requer uma leitura de um texto. E aí, obviamente, eu vou trazer nas próximas aulas, só que aí a gente vai ter que fazer uma leitura, vou dar técnicas de uma leitura mais efetiva, porque algumas pessoas falam que a gente tem que ler 2, 3 vezes. Eu acho que tem que ler uma direito, fazendo as anotações, pegando os conectores, as referências, tudo. O texto é mais punk. Mas não é um bicho de 7 cabeças, porque não tem essa regra. Existe uma lógica e as palavras dirão o que elas significam, certo? Por isso que não está... Se tivesse ordenado, dá pra gente dar um tchan, né? Senão tem que ficar procurando. Não, mas está ordenado por texto. Texto você pode estar sozinho por enquanto. Não, beleza. Ela está ordenadinha, eu olhei, é a mesma apostila. Eu que deliberadamente escolhi não começar por texto. Joia, tranquilo. Entendeu? Questões. Que bom. Aí outras questões variadas, tá? Também. Para a gente fazer a análise. Obviamente, conceitos se repetirão durante a resolução. Mas vamos fazer as questões. Vou fazer ali no projetor multimídia, porque não vou copiar essa questão inteira, porque perder muito tempo. Essa é uma questão de Sebrasp, de certo e de errado, tá certo? É mais uma questão, essa primeira questão ela é mais uma questão de texto do que de gramática propriamente dita. Vamos lá. A pergunta está lá embaixo, na verdade. A alteração da flexão de plural do pronome quaisquer, qualquer, pronome indefinido, singular. Quaisquer, indefinido plural, certo? Para a forma singular qualquer, acarretaria incorreção gramatical do texto. Leiam o texto, vamos comigo. A pesquisa indica ainda que 30% das pessoas no mundo não pensam sobre o cybercrime, por não acreditarem que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando estão online. E aí eu pego lá esse finalzinho, enquanto 21% admitem não tomar qualquer medidas de segurança quando estão online. Ou seja, se eu trocar o quaisquer pelo qualquer, o texto vai ficar gramaticalmente incorreto? Sim. Então a questão está certa. Ok? Por quê, pessoal? Vejam só. Se a questão me dissesse que se eu trocasse o qualquer, o quaisquer pelo qualquer e fizesse as adaptações necessárias, aí não estaria, porque ele estaria sugerindo que eu ia trocar o qualquer e fazendo as adaptações necessárias eu ia fazer as concordâncias nominais em singular. Aqui não, ele não me pediu nada, ele só perguntou se ficaria errado. E fica, porque não vai ter concordância nominal ali. A gente perde isso. Certo? Todo mundo concorda? Adelante. Aí no caso, qualquer só ia ter uma medida. Qualquer Medida de segurança quando estão online. Se fosse para fazer a concordância nominal, seria assim. Agora a pergunta, como é chata, acarretaria incorreção gramatical? Se o cara lê errado, roda. Se ele fosse ler, e aí, inclusive, depois quando eu chegar às dicas de estudo, prestar sempre atenção se no comando está perguntando se está certo ou se está errado, porque a gente vai para a questão imaginando que a questão vai nos perguntar se está certa. Então a gente já vai com essa mentalidade e a gente procura. Na verdade a questão está dizendo outra coisa e você marca errado. Isso é malícia de prova. Entendeu? Vamos lá. Boa essa. Vamos lá. O adjetivo aterrador, na linha 23, ali deve ser um trecho do texto, modifica a palavra
espetáculo, conferindo-lhe sentido negativo. Então a gente tem ali, é morfologia pura, ele está perguntando do adjetivo, ele está perguntando da palavra espetáculo, que vai ser um substantivo, a gente vai ver no nível textual, e ele está perguntando sobre, e ele está pedindo uma interpretação semântica, conferindo sentido negativo. Vamos ler? Vamos lá. Vocês que vão responder, tá certo? O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e me educa. Ela está perguntando. O adjetivo aterrador é um adjetivo? Sim. Está caracterizando espetáculo, não está? Sim. E como é que eu sei que espetáculo ali é um adjetivo? Eu tenho aqui, antes da palavra espetáculo, uma junção de uma preposição com um artigo. Diante do... Então aqui, o "o" determina a palavra espetáculo, chancelando que a palavra espetáculo é um substantivo. Só que ali está o "do". O "do", para quem não sabe, se não sabia, vamos saber agora, é a junção da preposição dele mais o artigo "o". Tá bom? Aí ele pergunta, o adjetivo aterrador modifica a palavra espetáculo. Modifica? Sim. Modifica, né? Caracteriza, modifica, enfim. Conferindo-lhe sentido negativo. O que é uma coisa aterradora? Nossa, eu recebi uma notícia aterradora sobre minha mãe. Eu nunca ouvi falar, juro. Negativa. Aterrador, ruim. É uma notícia aterradora, uma notícia triste, uma notícia ruim, uma notícia que me deixou Devastadora. muito mal. Aterrador é um adjetivo. Eu imagino aterrar, jogar a terra em alguma coisa. Você está pensando na profissão, né? Mas, por exemplo, se eu escrevesse o aterrador, eu estaria fazendo um processo de derivação imprópria. Eu estaria tirando do adjetivo e com o substantivo fazendo essa transposição para a derivação imprópria sendo chancelada e determinada pelo artigo. Sim ou não sim? Beleza? E aí? Modifica a palavra espetáculo conferindo-lhe sentido negativo. Sim. Sim ou não sim? Sim. Sim, vocês não têm outra opção. Vamos lá. Pronto. Sebrasp, isso. Isso daqui eu acho que foi do tribunal essa pergunta, viu? É fácil, né? Desse jeito, recortadinho, é bom demais. Gente, vou dar uma dica de prova, tá? Para vocês. Vamos lá. Até porque aqui ninguém vai sair daqui especialista em língua portuguesa. Vocês não estão aqui para isso. Especialista é o cara que estuda filologia, vai para a universidade, estuda linguística, é outra história. Aqui eu preciso aprender, é importante aprender, e o meu foco é ser aprovado na prova do concurso público, certo? A gente vai levar isso para a vida se quiser, se o cargo exigir. É importante saber se comunicar bem. Mas, eu tenho tempo de prova, não tenho? Não Sim. é? Eu tenho 3 ou 4 horas de prova lá, talvez uma redação, não lembro o cargo de vocês, e tal, e em média eu vou ter de 3 a 3 minutos e meio para responder, analisar isso tudo que a gente está fazendo e dar o aval. É letra A, é letra B, é letra C, é letra D, e assim já era. Aí eu tenho um textão, e eu tenho uma questãozinha. Essa questão é daquele texto. Precisa de eu ler aquele texto para essa questão? Primeira coisa, eu peguei o texto lá, o texto é enorme, eu vou na questão primeiro. Se for uma questão gramatical, eu vou me resolver só na questão. Talvez eu volte no texto só para ver como é que ele está colocado lá, com quem ele está se relacionando e tal, blá blá blá. Certo? Talvez faça isso. Mas, se eu consigo resolver o Paranauê todo, somente na questão, sem ter que ler esse texto enorme, eita, professor de português falando para não ler, né? Tô mesmo. Para perder tempo? Quiser ler, leia.
vai ficar mais horas com vontade de ir ao banheiro na hora da prova. Certo? Então vamos lá. A questão é: considere as orações abaixo. 2 orações. Você vai analisar dessas 2 orações quais delas estão com a concordância correta. É um tipo diferente. Não é muito comum esse tipo na Copeb. Tá? Mas elas mesmo fizeram o bolo. Elas mesmo fizeram o bolo. Primeiro, que a gente tem ali um pronome substantivo. Primeiro que a gente tem ali uma marca de número, plural. E a gente não tem a gente não segue a marca de gênero feminino e a gente não segue a marca de número. Então essa resposta, essa frase, essa oração está correta? Não. Ela não está correta. Então, se ela não está correta, vejam só. Preciso analisar a outra? Claro que vou precisar, mas vamos eliminar algumas coisas que não precisa? Por exemplo, se a 1 não está correta, ele vai me perguntar, a concordância está correta em somente 1? Se somente 1 não está correta, então eu já elimino. A letra C está me dizendo que a 1 também está correta, mas ela não está, então eu já posso eliminar, certo? Certo ou não? Certo. Perfeito. As outras 2 eu não tenho como analisar, porque eu precisaria analisar a segunda. Mas olha só, 50% de chance, meu filho. Na hipótese do chute, Deus já está mais perto. Não é não? Com certeza. Então vamos lá. Envio anexo a foto. Envio anexo a foto. Quem é o substantivo ali? E vamos pensar em concordância nominal. Vou dar Foto. Foto. Foto, apesar de terminar com a vogal O, é um substantivo feminino. Eu não posso dizer o foto. Se eu quiser dizer, eu digo, mas se eu devo, eu não devo. Eu falo a foto, certo? Isso. Então, se é a foto, por que é anexo? Advérbio? Não. Só se ele tiver Não é esse raciocínio. É outro. concordando com o envio, Por causa do Não. evento, ele está concordando com o evento. com o evento. Não? Não. Eu falei Não, com gente, a segura. concordância nominal. Me lasquei. O anexo faria o quê? A foto. É um arquivo, mas ali está escrito anexo. Eu quero que você me diga o que anexo é. Anexo é uma... Nas classes de palavra. Vamos lá, resposta em C. Após. Nas classes de palavras, anexo é o quê? É um adjetivo de foto, gente. É uma foto anexada. Anexada. É um adjetivo de verdade. foto. Se ela é um adjetivo de foto, ela está orbitando do lado da foto, eu preciso fazer a concordância nominal desse Está treino. errado. Então está errado. Certo ou não certo? Sim. Eu vou explicar para vocês melhor, mas vamos lá. Está errado. Então, anexa. Envio anexa A foto. Quando que ela ficaria invariável? Quando que ela ficaria invariável? Vejam só. Envio a foto anexa, envio o documento anexo, documentou, anexou. Anexar, foto, anexa, a foto, certo? Sim. Envio o relatório anexo, envio a receita anexa, mas eu posso enviar a receita em anexa? Não. Em anexo. Em anexo, porque aqui agora nós vamos ter uma locução adverbial. Aí não E vale. locução adverbial não valia. Isso é... Não sofra, é isso, tá? Mas você falou no começo, no meio,
antes do intervalo, igualzinho aí. Tá vendo? Não, agora nós temos uma locução adverbial. Então, se eu tenho uma locução adverbial, eu não posso flexionar. Aí, eu envio a foto em anexo, porque é em arquivo anexo. Ou seja, tá junto ali. Então, no caso, anexo ele não pode ser usado como um verbo. Não, anexo não é verbo. Ali não. O verbo anexar é um verbo. Mas é diferente, é assim. Claro, lembra-se do que eu falei no começo da aula. Você tem de analisar a classe gramatical pelo nível textual. Eu dei vários exemplos já. Por exemplo, o verbo que pode virar um substantivo. Não, você quer entender assim, o significado da palavra anexar. O verbo anexar, o significado é diferente do anexo. Sim. Anexo ali está. O comportamento do anexo ali ele está de adjetivo, de qualificar essa foto, de dar uma característica para essa foto. De que forma você está mandando? Como você está trabalhando a foto? De meio. De meio. Se você vai anexar, você está executando a ação de anexar. Eu estou anexando uma foto. Veja só, eu estou anexando. Eu não estou dizendo que a foto está anexa. Eu estou anexando, eu estou executando uma ação de anexar. Então, para ficar correto, deveria estar envio em anexo à foto da letra? Sim, aí estaria correto. Porque Esse o em, aí virava o em locução. transformaria essa oração em locução adverbial. Mas ali, como ela está como adjetiva, aí seria envio anexa. Anexa, porque o adjetivo não concorda? Porque se refere à foto? Não. Pensa Bom. É o quê? Eu vou matar um bocado de coisa que eu estava enganchado há alguns Que meses. bom, fico feliz. É só isso. Cai. Isso aqui cai. Não despenca não, mas cai. Na Copep não é muito comum não, mas cai. Então dê uma atençãozinha a isso. Certo, senhores? Que horas são? Meu Deus, só tem 20 minutos. Vamos adiante. Os advérbios, inicialmente, vamos lá, já está dizendo, os advérbios, inicialmente, na linha 3, e logo, na linha 4. Inicialmente e logo. Atuam como... Eita, Jesus! Atuam como sequenciadores textuais, cuja função é organizar a sequência temporal. O que é uma sequência temporal? Ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, no ano que vem. Semântica pura. Você já sabe o que é advérbio. Aqui é mais uma pergunta de interpretação textual do que de gramática. Os advérbios inicialmente e logo atuam como sequenciadores textuais, cuja função é organizar a sequência temporal relativa ao registro das atividades contábeis na Mesopotâmia. Vamos lá? Bem lá em cima? Os primeiros vestígios de atividade contábil foram encontrados na Mesopotâmia por volta de 4000 AC, antes de Cristo. Inicialmente, eram utilizadas fichas de barro para representar a circulação de bens, logo substituídas por tábuas gravadas com a escrita cuneiforme. Certo. Ele já está me dizendo que os advérbios inicialmente e logo são sequenciadores temporais. Vejam só. Inicialmente, quando começou? Semântica temporal, sim ou não? Sim. O rapaz chegou logo. Sequência temporal, sim ou não? Ele não se demorou, ele chegou logo. Diferente de rapidamente, poderia também ser móvel. Tá? Vejam só. Inicialmente eles utilizavam as fichas de um jeito e logo ou imediatamente trocou por gravadas com a escrita cuneiforme. Ele está perguntando se está organizado, se esses dois advérbios eles estão organizados numa sequência temporal lógica. Sim ou não? Sim. Sim. Então a questão está certa.
Concordam, pessoal? Olha só, é advérbio e o cara está nos fazendo uma pergunta de interpretação. E aí, gente, ele já disse que é advérbio, já até marcou que era temporal. Ele já deu tudo, ele só está querendo saber se está organizado numa lógica de tempo. Se está estruturado, como é que ele fala? Uma sequência temporal. Sim ou não? Sim. Se eu dissesse, ó, inicialmente eram utilizadas parará, parará. Logo foram utilizadas tarará. Depois descobriram metal, ou seja, inicialmente, logo mudou, depois de novo. E hoje, usa-se somente cédula em papel. Concordam que eu estou falando, fazendo uma sequência temporal? Uma coisa depois da outra? É uma sequência lógica temporal? Certo? Vamos adiante. Oficialmente, o presidente Nazarbayev justificou a mudança alegando o risco permanente de terremoto em Almaty e a falta de espaço para crescimento. Os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. E agora? Alegando o risco. Oficialmente é um adjetivo deslocado. Tá, a gente não vai analisá-lo pelo deslocamento dele. Se a gente fosse analisar pela pontuação, já que você começou, vamos fazer isso, tá? Ele não está no lugar dele, ele foi deslocado para frente, por isso ele vem entre vírgulas. Se gramaticalmente é assim que acontece, certo? Porém, já existem entendimentos de que se o adjunto adverbial, aliás, o advérbio que está deslocado, for de curta extensão, eu posso colocar a vírgula sim ou não. Sim. Facultativo. A vírgula é facultativa. Se ele for um advérbio ou uma locução adverbial ou um adjunto adverbial de longa extensão, aí a vírgula é obrigatória. Eu falei isso para vocês, eu lembro como se fosse nessa aula. Falei ou não falei? E aí eu falei para vocês que aí vocês têm de fazer questões e entender. Esse é o entendimento hoje para concurso público nas grandes bancas, tá? Mas são aceitas as duas formas e a gente tem que ficar atento ao que se aceita, ok? Só que aqui ele está me dizendo que pertence à mesma classe gramatical. Pertencem ou não? Quando ele fala que pertence à mesma classe gramatical, ele está perguntando se são dois advérbios. São ou não? Oficialmente, esse foi o modo. É um advérbio de modo. Ok. O presidente Nazarbayev justificou a mudança alegando o risco permanente de terremoto em Almaty. Risco permanente. Risco permanente. É o modo do risco permanente. Vamos lá. Esse permanente não tem cara de adjetivo?